O poder e o impossível. O francês naturalizado americano Eric Lemarque, famoso atleta do hóquei, por longo período abusou das drogas e por isso abandonou seu sucesso na pista de gelo. Mas bastou o sofrimento em uma montanha gelada para que sua vida tivesse uma reviravolta. Se tinha algo que Eric Lemarque estava acostumado, era com o gelo. O rapaz era jogador profissional de hóquei. A familiaridade desse atleta com o ringue era tanta que no ano de 1994 ele fez parte da seleção francesa da categoria e participou dos Jogos Olímpicos de Inverno na Noruega, além de jogar em grandes equipes mundiais. Porém, ele mal imaginava que o futuro guardava uma experiência terrível na qual o gelo seria seu pior inimigo. Antes disso, porém, Lemarque experimentou do grande sucesso ao mergulho no vício em metanfetamina, droga ilícita, semelhante à cocaína, à heroína. E isto lhe deixava muito eufórico. Um tipo de felicidade química e ligeira era o que sentia quando usava a droga, e isso o destruía. Ele mesmo conta: a metanfetamina afetou meu julgamento. Isolei-me da minha família, meus amigos, fiz minhas próprias coisas quando quis, como quis e com quem eu queria. Nada mais importava além de mim. Me estraguei. Antes de abandonar a sua carreira nas pistas de hóquei gelado, Eric Lemarque não só disputou os Jogos Olímpicos, como também ganhou 3 campeonatos nacionais consecutivos de hóquei no gelo entre os anos de 94 e 96 na França. A emoção que sentia em seus patins foi substituída pela adrenalina do snowboard, somado ao uso da metanfetamina. O snowboard é aquela espécie de surf no gelo, com uma prancha que se surfa no gelo. A emoção que ele sentia quando estava disputando era tremenda e não conseguia viver sem ela e por isso usava as drogas. Até que no dia 6 de fevereiro de 2004, ele foi praticar com sua prancha na montanha Mammoth, Califórnia, Estados Unidos. Porém, seus planos foram interrompidos por uma tempestade que mudou sua vida para sempre. Naquele dia, uma patrulha de esqui fechou as pistas por segurança devido à tempestade. Rebelde, o franco-americano ignorou os alertas e quis dar mais um passeio de snowboard. Entretanto, ele foi pego de surpresa por um nevoeiro, que o fez pegar um caminho errado. Ficou perdido, tendo que passar a noite no meio de um deserto muito frio de gelo. Não preguei o olho naquela noite. Fiquei ali sentado, tremendo, e os arrepios não pararam até que saí da montanha, relatou Lemarque mais tarde. O pior era que naquele frio terrível, ele tinha apenas uma jaqueta leve, um pouco de chiclete, fósforo que estavam encharcados, um MP3 e um saquinho de metanfetamina, as drogas que ele não abandonava. Conforme o tempo foi passando, o ex-jogador mal podia sentir os pés e percebeu, ao tirar as meias, que os pés estavam pretos e roxos. O franco-americano caminhava e caminhava. A jornada parecia inesgotável. Andava o que parecia ser cerca de 11 quilômetros por dia e não encontrava saída. Ele estava perdido no gelo, no deserto do gelo. Ele teve que se alimentar de casca de árvore e se aninhou em um abrigo improvisado, um iglu. Iglu é o que podemos dizer uma construção feita de neve e de gelo, usada como abrigo contra o frio extremo de algumas regiões polares. Pois bem, ele teve que se alimentar daqueles elementos e se proteger nesse iglu. Passou ali uma semana naquele abrigo improvisado. Durante esse período, a mãe dele, Susan Lemarque, ficou desesperada pelo fato do filho nunca ter retornado e nem dado notícia. Mas certo dia, Lemarque ligou seu MP3 e conseguiu sintonizar. Escutou que havia uma equipe de busca à procura do seu corpo.
que já era considerado desaparecido e provavelmente morto. Isso o deu gás para que pudesse ter vontade extra de sobreviver. Não importava se eu estava rastejando com minhas mãos e joelhos, eu não ia desistir. Não há nenhuma maneira que deixe meus pais me enterrarem, pensou ele quando estava naquele lugar. No 8º dia, em que estava preso naquela montanha e dormindo no seu iglu, finalmente escutou um barulho alto. Eram as hélices de um helicóptero. Ele então caiu de joelhos. E naquela hora pensou em Deus. Eu vi e encontrei o espírito da morte na montanha. E era horrível. Eu vi sua presença. Desabafou ele mais tarde ao jornal Los Angeles Times. Mas o sufoco tinha terminado. E ele foi levado às pressas a um hospital pelo socorro que veio naquele helicóptero. Eric Lemarque saiu com vida, depois de 8 dias ali na neve, mas acabou perdendo grande parte das pernas devido a uma severa ulceração pelo frio. Lidar com essa situação e recuperar a sua saúde foi um longo processo. Afinal, ele tinha perdido muito peso. Ainda assim, a experiência lhe rendeu muito espiritualmente. Lemarque largou as drogas, começou a ir à igreja em uma cadeira de rodas. Rendeu-se a Deus e ganhou também a companhia de sua esposa, Hope, do enteado Nick, e teve ainda um filho, Zach. Todos só conhecem Lemarque com suas próteses. Sua história nas montanhas fez com que ele amadurecesse e ganhasse uma nova vida. Em 2017, Lemarque virou produtor executivo do filme O Poder e o Impossível, que conta a sua jornada em busca da sobrevivência. Ao ver algumas cenas gravadas, Eric Lemarque chorou muito e teve que sair do set. Um fato emocionante sobre o episódio vivido por ele é que logo após sair do hospital, ele prometeu que retornaria à montanha um dia, o lugar que quase o matou. E realmente ele fez isso 1 ano depois. Até hoje, ele ainda gosta de snowboarding, mas nunca perdeu seu amor pelo hóquei. Meu irmão, minha irmã, uma história real que virou filme desse atleta franco-americano, Eric Lemarque. Cerca de 30 anos atrás, quem acompanhava os esportes de inverno, ou alguém que é de algum meio de comunicação dedicado ao esporte, era habituado a conviver com o nome dele, Eric Lemarque, uma estrela do esporte na década de 90. Hoje, recordar aqui sua história e também descobrirmos que era um viciado em metanfetamina, que é da mesma categoria da cocaína, da heroína, e saber de como era a sua vida mesmo enquanto atleta, e que inclusive sua vida como atleta foi abreviada por causa das drogas, é algo que nos faz pensar muito. Mas realmente, o que nos impressiona é o episódio que mudou a sua vida para sempre. Aquilo que foi sua maior prova de dor, de sofrimento, experiência de terror, como ele mesmo relatou de ter visto o espírito da morte naquela montanha, algo horrível, disse ele, eu vi a presença do espírito da morte por 8 dias ali, imaginando-se morrer naquele frio, gelado, congelado, corpo congelado. Isto foi o que, de fato, o assustou, o aterrorizou, mas também o que lhe salvou. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, a nossa vida de sucesso é um presente que nos é dado por Deus. A nossa vida de vitórias, a nossa vida de aprendizados, de conquistas,
nossa vida de amores, das pessoas que Deus põe em nosso caminhar, para caminharem conosco, a nossa vida de belezas, de degustações. É um grande presente do céu. E nenhum de nós pode reclamar. E deveria reclamar, nenhum de nós deveria reclamar da bela vida que tem. E mesmo se não enxergar que esta vida é bela, ou se não enxergava até agora, enxergue, por favor. É um belo dom que Deus lhe deu, a sua vida, com os amores que você tem. Também com os dons, os talentos e com as vitórias que você já teve. Terá muitas outras, eu peço a Deus também isso para você. Mas este rapaz aqui, ele também nos ensina muito. A vida dele nos ensina muito sobre o que acontece com alguns de nós, que temos a vida que temos, pouco valorizamos e permitimos que entrem certas desgraças para nos atrapalhar. Certos vírus que vêm tirar de nós a saúde de vida que temos. Certas metanfetaminas, certas drogas, certas categorias de males que permitimos que entrem na nossa vida. E este rapaz sofreu com isso. Abandonou a carreira de atleta por causa das drogas. E o episódio que poderia ser tido por ele mesmo como um grande castigo e o fim da sua vida, que é por causa da sua rebeldia, e aliás, quem começa a transigir, quem começa a admitir práticas erradas em sua vida, vai tornando a sua vida uma vida errante. Esse rapaz, de tanto que já usava drogas, foi perdendo muitas das suas virtudes, tornou-se um rebelde, e naquele dia em que ele estava surfando na neve, no snowboarding, e ouviu o alerta de que vinha uma tempestade e ele precisava abandonar a pista, como todos que estavam ali. E nesses lugares tem as equipes de socorristas, tem ali a segurança desses campos de gelo, onde se vai ali para esquiar ou para praticar o snowboarding. As equipes estão ali para proteger e elas têm o acompanhamento também da previsão do tempo, de quanto tempo vai mudar. Foi emitido o sinal de alerta e ele, num ato de rebeldia, ele confessou, quis dar mais uma volta sozinho, contrariando a orientação da segurança da pista. E quando ele tentou voltar, a tempestade já tinha chegado, ele não conseguiu mais encontrar o caminho de volta. O que aconteceu nos 8 dias que se seguiram foi o que acabamos de relatar. Aquele homem viu a morte e a sua vida se esvair. Mas o mais interessante, o socorro de Deus chegou naquele helicóptero para ele. O que aconteceu? De uma vez só, naquela experiência terrível, a vida dele mudou para sempre e para melhor. O que poderia lhe tirar a vida, tirou-lhe o pedaço das pernas, tirou-lhe os vícios da vida passada, tirou-lhe a rebeldia, tirou-lhe uma porção de coisas desnecessárias que ele trazia na sua vida. E a partir do resgate ele largou as drogas, começou a ir à igreja. Por que não ir à igreja quando está tudo bem? Por que não tirar as drogas da vida da gente quando está tudo bem? Passou a ir à igreja em cadeira de rodas, rendeu-se a Deus. Por que não render-se a Deus quando agora está tudo bem? Ganhou a esposa como companheira nas coisas de Deus? Ganhou o enteado que se aproximou do seu coração? Teve um filhinho novo depois de todo esse episódio? Teve um novo filho? E essa história dele, contada por ele, foi a grande mudança e transformação da sua vida.
Hoje, ele não tem mais pernas, anda de cadeira de rodas, talvez tenha colocado já alguma prótese, já esteja até andando com pernas artificiais, mas se sente hoje um homem novo e muito melhor do que aquele quando era atleta. Meu irmão, minha irmã, o poder pertence a Deus, o impossível pertence a Deus, coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida, acontecem na nossa vida, Deus quer que elas aconteçam na nossa vida, mas por favor, largue as drogas. Todas as drogas que fazem parte da sua vida. Eu estou falando agora de tudo aquilo que não presta, estou falando da droga, elemento químico, proibido não, ilícito não, estou falando de toda e qualquer droga, coisas que não prestam que a gente vem carregando na vida. São vícios, são comportamentos, são atitudes, são pensamentos, são desejos. Largue as drogas, por favor. Não deixe que as coisas piorem para você largar essas drogas que estão atrapalhando você. Não deixe que as coisas piorem. Comece a ir para a igreja. Não precisa perder nada. Não precisa perder parte do corpo. Não precisa perder pessoas. Não precisa perder bens, recursos. Não precisa perder fama, não precisa perder talentos, conquistas. Comece a ir para a igreja. Não perca nada para depois ter um motivo de ir à igreja. O motivo é: eu estou bem, dou graças ao meu Deus, por isso vou à igreja. É isto. E renda-se a Deus. Foi o que fez aquele ex-atleta Eric Lemarque, estrela do hóquei mundial, porém drogado, que conviveu a fama, as conquistas esportivas, conviveu com a metanfetamina, uma categoria de cocaína, de heroína, e que depois dessa experiência de quase trágica morte, 8 dias na montanha de gelo, neve, abandonado sozinho, conseguiu ser resgatado e a partir daí teve a vida transformada. Não deixe que nenhum medo da morte seja um motivo para você largar as drogas que atrapalham sua vida, sejam elas quais forem. Comece a ir logo para a igreja. E para a igreja é o hábito que todos temos quando nós descobrimos o quanto Deus nos ama. Ah, quem sabe o quanto Deus lhe ama, vai para a igreja logo. Abandona as coisas que não prestam. Rende-se a Deus. Foi o que fez o Lemarque. Eu peço ao Senhor, dá-me, Senhor, a atitude deste Lemarque, Eric Lemarque, depois da experiência de quase morte que viveu, e que eu não passe por nenhuma experiência de quase morte, de medo, de terror, de assombração, seja do que